Uau! Deus seja louvado, né? Quem está feliz aqui por esse dom especial de música que Deus concedeu a alguns, né? Porque eu acho que eu passei por essa fila e não vi, né? Porque não ficou nada comigo, não é? Mas eu louvo a Deus, que Deus concedeu a alguns esse talento. E a música tem um poder tremendo. Desculpa estar ajeitando aqui o púlpito, é porque um pouquinho do meu OCD, eu estou vendo se está realmente no meio ali com a porta, né? Então agora já está bem alinhado, né? Mas eu louvo a Deus por isso. E louvo por você estar aqui. Que bom que você veio, tá? Muito feliz pela sua presença conosco. Muito feliz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Você já percebeu que as últimas palavras, elas têm um peso maior? Últimas palavras são importantes. Se você, por exemplo, fosse dar um último telefonema a alguém, o que é que você diria? Se você tivesse o último encontro com uma pessoa, o que é que você falaria nesse último encontro? Eu lembro num determinado momento, numa época de minha vida, que eu viajava demais, e começou as meninas pequenas ainda, e eu disse, eu resolvi preparar uma pasta. Eu digo, eu vou organizar a vida, porque quanto mais você se expõe, mais acidentes podem acontecer. Eu digo, eu vou preparar uma pasta. Eu preparei uma pasta. E coloquei nela ali escritura de imóvel, coloquei senhas de banco, coisas práticas, coloquei algumas instruções também à família e coloquei uma carta mais pessoal para a Ângela. E eu lembro que naquela carta eu dizia mais ou menos assim, eu sei que as meninas estão crescendo, ficando cada vez mais bonitas, ainda bem que puxaram a mãe, né? Não permita que elas namorem antes dos 16. Pensando melhor, que não namorem nunca, né? Pelo jeito não funcionou muito. Quanto a você, meu amor, pode casar de novo. E eu disse a ela, eu não quero que você fique sozinha. Mas espera pelo menos um pouquinho depois de me enterrar, só para o povo não falar mal, né? Vocês sabem como são os irmãos da igreja, então... Ainda bem que ela nunca usou essas minhas últimas palavras. E essa pasta depois tornou-se desnecessária, né? E as meninas cresceram e a vida foi numa outra dinâmica. Mas Mateus capítulo 28 nos traz as últimas palavras de Jesus, à sua igreja, a nós, antes de subir aos céus. E eu imagino que tenha um peso especial, o que ele falou no finalzinho. E do verso 16 ao verso 20, eu peço que você então acompanhe comigo a leitura. A Bíblia diz o seguinte, que os 11 discípulos foram para Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu tenho esse texto martelando na minha cabeça há muito tempo. E eu sempre resisti a falar sobre ele, porque a nossa tendência é ler isso aqui e simplificar a mensagem e dizer, vai e prega o evangelho. Mas é muito mais do que isso. E talvez você, na minha leitura, já pescou um pouquinho a respeito do título do tema do sermão dessa manhã. Porque eu quero falar sobre esses 4 todos de Deus, nas suas últimas palavras. E você vai perceber, ao nós discorrermos sobre esses 4 todos de Deus, que a filosofia de Deus é essa. Vocês estão preparados agora para o título da manhã, que vocês já estão vendo aí? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, olha, é tudo ou nada. É tudo ou nada. Sabe? Essa é a filosofia de Deus. É tudo ou nada. E o primeiro todo de Jesus Cristo, nas suas últimas palavras, está justamente no começo. Quando ele disse o seguinte, toda autoridade me foi dada onde? No céu e na terra. Toda a autoridade. E você precisa dessa autoridade de Jesus, primeiramente em sua vida. Primeiramente em sua vida. A Bíblia conta, por exemplo, uma história, está lá em Lucas capítulo 10, que um dia Jesus chamou os discípulos para uma missão, e ele os organizou em duplas e enviou para uma missão. E a Bíblia diz que eles enfrentaram coisas terríveis naquela missão. Oposição, enfrentaram problemas, enfrentaram situações impossíveis, mas no final Deus foi exaltado.
E a Bíblia diz que eles voltaram da missão como criança contando história para o pai e para a mãe, não é? Todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. Mas Jesus, olha, os demônios se submetiam a gente, as doenças, e aconteceu isso e isso. E quando eu olho para aquela missão, eu fico pensando qual foi o segredo do sucesso deles. Será que foi o treinamento que Jesus deu? Será que foi porque eles eram capazes, era a sua estratégia? Não. A resposta está no verso 19, quando em Lucas capítulo 10, Jesus diz, olha, enquanto vocês estavam lá nessa missão, eu via Satanás caindo do céu, ele foi derrotado. E sabe por que ele foi derrotado? Porque eu dei a vocês a minha autoridade, para pisarem as serpentes, para fazerem os milagres, para enfrentar as dificuldades. Esse era o segredo, era a sua autoridade. E eu fico pensando, irmãos, que você precisa, e eu, precisamos dessa autoridade em nossa vida. Porque você também está numa missão. E não venha dizer que a sua missão é fácil, porque pelo menos a minha não é. E eu sei que a sua não é. Eu sei que sua vida não é fácil. Eu sei que você tem lutas. Lutas de fora, conflitos que vêm de dentro. E essa é a vida. Lutas por fora, conflitos por dentro. E às vezes eu questiono, se isso aqui... Deixa eu só pegar o teu aqui para mostrar aqui, Tiago, esse teu telefone. Às vezes eu questiono, irmão, sendo bem sincero, se isso aqui deveria estar em nosso bolso o tempo inteiro. Infelizmente, o meu está. Às vezes eu questiono. Às vezes eu questiono se nós fomos feitos para carregar o mundo no nosso bolso. Com todos os seus dramas, com todas as suas notícias, com todas as suas tragédias, com todas as suas informações, com a vida das outras pessoas. E essas coisas nos consomem. Não bastassem as lutas normais da vida, as físicas, as presenciais, a gente ainda traz para a nossa vida um mundo virtual, que às vezes eu me pergunto se nós fomos feitos para carregar ele em nosso bolso. E eu não quero dar aqui uma de antiquado, de dizer que no passado era melhor. Não era, não. Eu lembro que eu namorei com a Ângela 1 ano, à distância, e haja braço para escrever carta, colocar no correio, o medo de extraviar no caminho, não é? Sabe, há muita facilidade hoje em dia. Mas eu me pergunto se de fato nós somos feitos para tudo isso, para tanta coisa ao mesmo tempo. E é por isso que você precisa dessa autoridade em sua vida. Porque a gente vive hoje numa época, e você sabe disso, marcada pelo pânico, marcada pela ansiedade, marcada pela depressão. Os maiores problemas hoje que nos afligem, às vezes não estão nem fora de nós, estão dentro de nós. E aí eu lembro de uma noite que eu acordei há poucos anos atrás, e eu estava angustiado, eu não conseguia dormir, era 1 da manhã, 2 da manhã, e quanto mais eu dizia, eu preciso parar de pensar, mais eu pensava, e a cabeça não parava de funcionar, e o coração batendo, e eu percebi que eu estava tendo um ataque de ansiedade, e eu lembro que eu desci, fui para a sala lá embaixo, para o lounge lá embaixo, deitei no sofá, e eu achei que eu estava tendo um ataque cardíaco. E eu senti o coração pulsando no meu braço esquerdo, e o peito aqui, a vontade de abrir a porta, sair correndo, uma angústia que eu não conseguia explicar. E eu pensei assim, pronto, a Ângela vai acordar de manhã, vai me encontrar aqui morto no sofá, né? Aí eu lembro que eu peguei a Bíblia, eu disse, eu vou ler a Bíblia um pouquinho, tentar ler a Bíblia um pouquinho. Porque pelo menos se eu morrer, ela vai encontrar eu aqui, mas pelo menos com a Bíblia no peito, acho que vai ser menos traumático, né? E eu pensei o seguinte, o pastor que for fazer o funeral... vai pelo menos dizer, irmãos, ele morreu lendo a Bíblia, né? Olha que impacto, né? Dá um bom sermão. Mas, irmãos, às vezes eu penso, a gente precisa de uma autoridade acima da gente, porque a vida é complexa. Mas você precisa dessa autoridade não apenas em sua vida, mas sobre a tua vida também. Porque a gente às vezes quer o poder, mas a gente não quer a submissão. Nunca esqueça que existe uma autoridade acima de você. E às vezes eu olho para aqueles que dizem assim, a vida é minha, ninguém manda em mim, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Fala isso para o teu boss segunda-feira. Fala isso para a tua mulher aí do teu lado, né? E se falar, tenha certeza que talvez hoje você vai ficar sem almoço, ou vai ter que arrumar a casa de um amigo para dormir. Mas essa é uma pergunta importante. Quem tem autoridade sobre a tua vida? A quem você delegou a autoridade? Quem tem autoridade sobre a tua vida? Porque na tua vida, no teu coração, existe um trono e existe uma cruz. E se você estiver sentado no trono, dominando a tua vida, e você é a tua autoridade, Jesus está na cruz. Você precisa ir para a cruz, para que Ele sente no trono do teu coração.
E Ele possa comandar a tua vida, dirigir a tua vida. E por isso Jesus falou em Mateus 16 que tem que morrer para que isso aconteça. Tem que morrer para viver. E Ele foi muito claro, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Aquele que quiser salvar a vida tem que perder. Mas quem perder a vida por minha causa, por amor de mim, vai na realidade encontrá-la. E Jesus foi muito claro, tem que morrer se quiser viver. Não tem jeito. Na negociação do céu, não existe ganha-ganha, irmãos. Não existe ganhar aqui e ganhar depois. Curtir o mundo ao máximo e no final ter a eternidade. A gente quer isso. O ganha-ganha. Mas Jesus diz, não é assim. Você tem que perder para ganhar. Se quiser ganhar, tem que perder. É o maior paradoxo do cristianismo, é esse paradoxo. Mas é uma realidade. Você perde, mas quando você acha que está perdendo, você está na realidade ganhando. Todos que estão aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Porque um dia você precisou deixar uma vida que você tinha para viver uma outra vida que você queria viver. Você deixou o mundo para trás, ou não? Todos deixaram. Alguns mais recentemente, um rapaz chegou ontem. Cadê ele? Um amigo da Lígia. Chegou ontem. Teu nome, lembra aí? Michael. Chegou ontem. Alguns já estão aqui há 30 anos. Mas um dia você precisou deixar uma vida para trás, um mundo para trás, para viver uma outra que você achou que valeria a pena viver. É assim ou não é? E sabe qual é a pior coisa que pode acontecer quando você vem viver na Austrália? É você tentar continuar vivendo plenamente, tentar continuar a viver plenamente as duas vidas e os dois mundos. E a pior coisa. Porque é impossível, é impossível. Você vai acabar não sendo feliz nem de um jeito nem de outro. É impossível. Então, se você é um cidadão dos céus, assuma sua identidade. Assuma sua cidadania. E Jesus usou a palavra renúncia. Se quiser, tem que renunciar. E não é uma palavra que a gente gosta. Porque a gente gostaria de ter tudo. A gente gostaria de poder ter tudo sem perder nada. Mas ele diz, não dá, é uma impossibilidade, tem que perder para ganhar. Sabe, cristianismo é a proposta de vida mais radical que existe. E eu vi esses dias um colega falando, né, e contando a história de um pastor de uma outra igreja, não da nossa denominação. E esse outro pastor, ele estava ensinando na sua igreja o trízimo. Já ouviram falar essa expressão? Trízimo? O trízimo é 10% o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Aí eu pergunto a você, é isso que a Bíblia ensina? O que é que a Bíblia ensina? Eu sei que alguns pensaram 10%, e eu diria a vocês, se você pensou isso, está errado também. O que a Bíblia ensina é que Deus pede tudo o que você tem. Deus pede sua vida, seus melhores anos, seu melhor esforço, seu melhor tempo, seus melhores talentos. Deus pede tudo a você. É você entregar a Ele a autoridade sobre a sua vida e deixar Ele sentar no trono e dirigir a sua vida e assumir o controle. E sabe, é interessante porque a autoridade de Jesus é uma autoridade que chega, mas ela não amedronta. É uma autoridade cheia de compaixão. A nossa é diferente. Né? Dá autoridade para alguém. Você conhece alguém que foi promovido e da noite para o dia a pessoa mudou? Né? Porque tem um pouquinho de poder. Eu tinha um amigo assim, né? Assumiu uma função e a gente era bem amigo, bem próximo. Me encontrou a próxima vez. E aí, pastor, como vai a vida? Deus está abençoando. E capaz, a gente brinca junto para que essa formalidade. Mas a autoridade de Jesus não é assim. É uma autoridade que aproxima. É uma autoridade que é gostosa, você quer estar junto. Porque a verdadeira santidade, ela não afasta, mas ela aproxima as pessoas. Mas o mais importante é que Jesus foi claro, você precisa da minha autoridade. E ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu dou a vocês essa autoridade. Mas ele continuou, e ele diz o seguinte, porque toda autoridade me foi dada, agora vocês devem ir, e devem fazer discípulos de todas o quê? Todas as nações. Em outras palavras, ele dizia o seguinte, vá,
a todos, a todas as pessoas, e façam discípulos. E talvez você pode estar perguntando, mas pastor, como é que eu vou fazer isso? E sabe como é que você pode fazer isso? De uma forma bem simples. Conte uma história. Não a história de alguém, mas conte a sua história, da sua experiência, daquilo que Deus tem feito em tua vida, daquilo que Ele significa para você. E eu sei que alguns podem estar pensando, mas eu não tenho uma história para contar. E eu quero dizer uma coisa, e eu pensei se diria isso ou não, e eu não quero ofender vocês, não quero magoar ninguém. Ninguém saiu de casa hoje para ser magoado. Mas eu preciso dizer isso. Se você não tem uma história com Jesus para contar, talvez isso signifique que você ainda não foi salvo por Ele. Porque é impossível ter sido salvo por Jesus e não ter algo a contar. Que Ele não signifique nada para você, que Ele não tenha feito nada em sua vida, que Ele não... É impossível. Então conte a sua história. Sabe, Jesus ia a todos, mas principalmente a quem não merecia. Leia os evangelhos. Aos doentes, pecadores, rejeitados, aqueles que quando eu leio eu digo assim, esse aqui estava perdido de verdade, né? E Jesus, ele foi muito claro, quando um dia ele resumiu sua missão, ele disse, olha, eu vim não para chamar os justos, os bonzinhos, eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Então, se você veio aqui hoje na igreja, mas de alguma maneira você acha que sua vida está legal, que você está bem, que você já chegou num nível que, se você acha isso, que você já é bom o suficiente, wrong place. Eu posso até dizer, para você encerrou, você pode ir para casa, literalmente. Se você acha que está bom, que já chegou num nível, você pode ir para casa. Porque ele disse, eu vim buscar aqueles que não merecem. Aqueles que se acham aquém. Que se acham, às vezes, até além da possibilidade de salvação. E essa é a nossa missão, irmãos. Amar, salvar os pecadores. É a nossa missão. Eu fui pastor de uma igreja, e ela ficava numa região mais central, onde tinha uma certa vida noturna. E eu percebi que aos sábados, de vez em quando, de manhã, apareciam alguns amigos das pessoas da igreja, dos jovens da igreja, que estavam às vezes na balada e vinham direto para a igreja. E você via claramente, né? Aquela expressão de hangover, né? Às vezes o cheiro da bebida, o jeitão ali. Você via claramente que a pessoa tinha emendado uma coisa na outra. Mas eles iam e sentavam e participavam e era tão bom ter ali aquele grupo. Mas eu lembro que um dia alguém se aproximou de mim e disse o seguinte, pastor, você não acha meio perigoso esses jovens que estão vindo aí da balada, da vida aí bem noturna e chegando a influência deles, aí os jovens que estão aqui na igreja? E eu fiquei olhando meio chocado com aquela observação, porque na minha cabeça o que a pessoa estava me dizendo era mais ou menos o seguinte, olha, eu sei que a gente está aqui para salvar o perdido, para amar aquele que está em problema, eu sei isso, mas não precisa ser tão perdido assim, né? Não precisa estar tão longe assim. E o grande problema é que a gente olha para a gente e a gente se acha bom. Ou a gente se acha pelo menos melhor. Se eu perguntasse a você, por exemplo, se a gente fosse dividir o mundo em duas categorias, os bons e os maus, quem seriam os bons? Você ia certamente dizer o seguinte, eu, minha família, meus amigos, aqueles que eu gosto. E quem são os maus? Todo mundo que discorda de mim que eu não gosto, né? É assim que a gente divide o mundo. Mas sabe, Deus olha do alto. E segundo Romanos 3, 23, Deus olha do alto e Ele não vê um justo sequer, um bom sequer. Todo mundo é mau, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Mas a gente tem essa ideia de que é pelo menos um pouquinho melhor. Porque não fuma maconha, não bebe álcool, guarda o sábado e acha que é melhor um pouquinho. Não é. Às vezes eu fico imaginando se Deus pudesse falar comigo diretamente, né, ouvir a sua voz. E eu sei que Deus me ama, eu sei, irmãos. Mas às vezes eu fico pensando que Deus olharia para mim e diria o seguinte, André, olha, eu te amo muito, mas você não pode entrar no céu. É isso que ele ia me dizer, você não pode entrar no céu. E você não pode entrar no céu, porque no céu não entra adúltero.
No céu não entra assassino. No céu não entra mentiroso. Você não pode entrar no céu. E alguns podem estar olhando assim, achando que eu estou fazendo uma confissão pública. Pastor, o senhor, né? Aconteceu o quê? E eu pergunto a você, e você? Você já leu Mateus capítulo 6 com atenção? Mateus capítulo 7 com atenção? Quando Jesus diz que se alguém em algum momento da vida já olhou para alguém do sexo oposto ou não e teve um pensamento impuro, que você já cometeu adultério? Você nunca leu lá Jesus dizendo que se alguém já odiou alguém no coração, que já cometeu um assassinato no seu coração? Então não venha me dizer que você é melhor que eu. E por isso eu não me acho melhor que ninguém. Porque todos nós somos assim. E por isso que Jesus olha e ele diz o seguinte, não tem jeito, eu amo todos vocês, mas ninguém aqui pode ir para o céu. Só tem um jeito de você ir para o céu. Você tem que morrer. Você tem que morrer para que você possa nascer de novo. Uma nova criatura. Pelo poder de Deus. Pela graça dele. E por isso Jesus ia a todos, irmãos. Porque todos precisam. E por isso nós precisamos ir a todos. Porque somos todos iguais. E todos precisamos. Mas ele continuou. E Jesus disse o seguinte, toda autoridade me foi dada, eu dou a vocês. Vão agora a todas as pessoas e ensinem todas as coisas que eu tenho ensinado. E eu gosto disso. Há uma grande história em Atos capítulo 16, e eu estava compartilhando esses dias, lá na quarta-feira à noite, lá no estudo bíblico, em Atos capítulo 16, que é a história de Paulo e Silas. E Paulo e Silas, eles estão na prisão lá em Filipos, e a Bíblia nos fala que eles estão feridos, eles estão com as costas rasgadas, estão presos no tronco, e mesmo assim eles cantam. E para mim só isso já é fascinante. Porque eles estão sofrendo e estão cantando. E às vezes nem quando minha vida está legal eu canto. E ainda mais quando está sofrendo. E eles estão lá na pior situação. E quando eu penso neles, eu fico pensando que a escolha da vida, irmãos, não é sofrer ou não sofrer. Essa não é a escolha da vida. Verdade ou não? Todos sofrem. Todos sentem dor. Alguém aqui que nunca chorou na vida? Nunca chorou, nunca derramou uma lágrima. Alguém aqui que nunca sentiu uma dor? Alguém aqui que nunca perdeu nada? Nem que seja um objeto que você gostava, que quebrou, qualquer coisa. Não precisa uma pessoa querida. Alguém aqui que nunca sentiu-se só, em algum momento da vida, sentiu um pouquinho de solidão? O sofrimento, ele é universal, ele é inevitável e ele é intransferível. Eu não posso pegar parte do meu sofrimento e dizer, Heber, estou sofrendo muito, pega metade aqui. Eu não posso fazer isso. O Heber pode até sentar ao meu lado e sofrer junto. Mas o meu sofrimento, ele é intransferível. E porque meu sofrimento também é inevitável, eu preciso aprender a sofrer. Porque se você não aprender a sofrer, você vai sofrer duas vezes. Você vai sofrer pelo sofrimento em si e pela sua inabilidade em lidar com ele. Eu lembro de minha avó. Minha avó, eu venho de uma família cristã por parte de mãe. E minha avó foi uma cristã desde pequena, não é? Uma cristã exemplar. Mas ela teve muitos traumas, muitas perdas na vida. E eu lembro que quando eu tinha 14, 15 anos de idade, num espaço de 30 dias, ela perdeu um filho assassinado e depois o esposo, meu avô, num derrame cerebral, né, e outras perdas na vida. Mas eu nunca vi a minha avó, na época, falar nada, reclamar, nada. Chegava lá sempre alegre, sempre um verso bíblico, sempre uma brincadeira, sempre uma alegria, alguma coisa relacionada à igreja. Eu esperava que ela tivesse revoltado, tivesse reclamado, ou pelo menos questionado, mas ela não fez nada. E não é que ela não sofresse. A escolha não era entre sofrer e não sofrer, porque o sofrimento virá de qualquer forma na sua vida, ele é inevitável. Mas já que ele é inevitável, você tem que aprender a sofrer. E ela escolheu sofrer com Deus. E sofrer vendo o invisível, e sofrer com esperança, e sofrer na companhia daquele que é o único que pode trazer verdadeiro conforto ao coração.
E Paulo e Silas estavam ali, cantando na prisão, sofrendo, mas sofrendo com Deus. E a Bíblia diz que houve um terremoto, houve um milagre, as portas se abriram. Alguns conhecem a história, outros não. E naquele meio, aquele milagre que eles agora estavam livres, as correntes caíram. O carcereiro entrou e viu tudo aquilo ali. E na hora o coração foi tocado e ele fez uma pergunta. O que é que eu faço? Eu quero salvar, eu quero me salvar. O que é que eu faço? Eu gosto do que acontece o seguinte, porque a resposta deles foi uma resposta muito simples. Eu não sei que resposta nós daríamos se alguém nos perguntasse assim, como a gente diz na lata, né? Vocês dizem isso? Não, né? Isso é uma expressão bem antiga. Mas, sabe, se alguém perguntasse assim, a queima-roupa, né? O que é que eu faço para ser salvo? Eu não sei qual a resposta que você daria. Eu, às vezes, não sei nem qual a resposta que eu daria. Mas eles disseram assim, crê em Jesus. Crê em Jesus. E você vai ser salvo, você e sua casa. Aí algumas perguntas para a nossa reflexão. Quanto da Bíblia vocês acham que eles pregaram? Quanto alguém precisa saber para ser salvo? Eu não sei, irmãos. Eu não tenho uma resposta absoluta. O ladrão na cruz não teve tempo, nem de começar a estudar nada, e já morreu, salvo. O etíope, em Atos 8, que vinha na carruagem, teve o privilégio de ter Filipe sentado ao lado dele, um discípulo, estudando a Bíblia com ele. E ele converteu-se e foi batizado. Quanto alguém precisa saber? Eu não sei, irmãos, eu não tenho uma resposta. Mas eu pergunto a vocês, há pessoas salvas em todas as igrejas? Há pessoas salvas, inclusive, sem igreja. E aí vem uma pergunta, então, por que eu devo ensinar todas as coisas? Se há pessoas salvas em todos os lugares, inclusive em lugar nenhum, então por que eu devo ir e ensinar todas as coisas? Você percebe a profundidade da pergunta? Eu vou dar minha resposta. Eu mudei a forma como eu estudo a Bíblia e como eu compartilho Jesus Cristo com alguém. Eu não tento mais convencer ninguém de nada. No passado, o meu objetivo era mostrar que eu estou certo. Era convencer alguém da minha verdade, ou da verdade que eu conheço. Esse era o meu objetivo. Hoje em dia, o meu objetivo é compartilhar aquilo que Jesus é para mim, o que Ele tem feito na minha vida, a bênção que Ele é na minha vida, a diferença que Ele faz. E, consequentemente, os seus ensinos que me libertaram de tanta coisa, de tanto medo, de tanta superstição, de tantas ideias equivocadas, de tantas incertezas e dúvidas quanto ao futuro, quanto ao passado. Mas vocês percebem a diferença de foco? A questão não é quem tem razão, não é convencer. Porque o evangelho é simples, irmãos. E eu lembro daquela pessoa que um dia aproximou-se do pastor numa igreja e disse o seguinte, eu vou sair dessa igreja. Por quê? E o pastor perguntou, mas por quê, irmão? Por que você quer ir embora daqui? Ele disse, não, porque aqui a pregação é muito superficial. E o pastor disse, olha, tá bom, pega o papel e a caneta, que eu vou pedir para você anotar as 3 verdades mais profundas que você poderá ouvir durante toda a sua vida. Pega o papel e a caneta e anota as 3 verdades mais profundas. Primeiro lugar, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom, irmão. Em segundo lugar, o diabo é mau. O diabo é mau. O pecado destrói. E em terceiro lugar, esse livro, a Bíblia está certa. A Bíblia está certa. Você não pode se deparar com verdades mais profundas em sua vida do que essa. Deus é bom, o diabo é mau. E a Bíblia está certa. Siga o que ela diz. Seja o que for. Siga esse caminho. As 3 verdades mais profundas. E sabe, nesse processo de conhecimento e crescimento espiritual, você tem que ser paciente. Seja paciente. Em primeiro lugar, com você mesmo. Porque a sua transformação não vai vir da noite para o dia. Você sabe disso, eu sei disso. Não é porque você sai do tanque batismal aqui que agora você já cresce em 2 asinhas e alguém lhe dá uma harpa, né? Você sabe como não é isso. A vida continua e as lutas continuam. E porque alguns não entendem isso, que você tem que ser paciente com você. Eu não estou dizendo conivente nem leniente, mas eu estou dizendo paciente com você.
porque não é da noite para o dia. Mas você precisa ser paciente para não desistir, para não desanimar. Acreditar que Deus está aí, trabalhando no teu coração, que Ele vai terminar o que Ele começou. Vocês acham que não tem dia que eu me levanto aqui e dentro do meu coração eu estou angustiado? Porque eu preciso passar alguma coisa, mas eu não estou legal. E tem hora que eu estou assim e sabe o que eu faço? Eu me apego na mão dele. Eu digo, Senhor, eu não desisto. Eu não largo tua mão. Aconteça o que acontecer. Como dizia Jó, ainda que ele me mate, nele eu vou continuar confiando, porque eu não tenho para onde ir. Seja paciente com o outro também. Porque essa obra é de Deus, irmãos, sabe? Não julgue o outro. Por uma razão muito simples, porque Deus trabalha de forma individual, no tempo dele, no tempo do outro. Eu já fui bem condenatório no passado, até porque eu sou fruto de uma geração assim. Eu cansei de crescer e ouvia pastores na início da minha juventude, até durante o início do meu ministério, né, ali com meus 20 e pouquinhos anos. Eu lembro, eu sou fruto dessa geração, em que diz, olha, decreto dominical vai sair. Alguém nem sabe o que eu estou falando, depois eu lhe explico. Decreto dominical vai sair, aí o povo tremia no banco. Olha, seu nome está agora lá sendo julgado, e agora? E a pessoa, e o pobre do irmãozinho está às vezes no banco ali tremendo, morrendo de medo, porque, tipo assim. Hoje eu olho para vocês, e eu vou ser bem honesto no que eu vou falar agora. Eu não sou inocente, irmãos. Eu não sou inocente. Eu olho para a minha igreja, eu olho para vocês, pessoas que eu amo, todos que estão aqui, e eu sei que há muito problema em nosso meio. Eu sei que há muita coisa na sua vida que você tem que mudar. Eu sei disso. Eu não me engano. Eu não sou naivo, entendeu? Eu sei disso. Mas eu sei que há em minha vida também muita coisa para mudar. E se Deus não me condena, mas Ele apela ao meu coração todo dia, filho, dá-me o teu coração, vem para mim, corre para mim. Por que eu faria diferente? Então venha a Ele, não importa como, venha a Ele, dedique-se a Ele, entregue a Ele, agarre na mão dEle. Arrependa-se e fique grudadinho com Ele, porque a obra dEle não é sua, é Ele que tem a responsabilidade sobre a tua vida, não é dEle a autoridade. O último ponto dessa manhã é quando Jesus disse que eu te dei toda a autoridade. Vá a todas as pessoas, ensine todas as coisas, e eu estarei com vocês todos os dias, até quando eu voltar. Tenha alegria, irmãos, em andar com Jesus todos os dias. Tenha alegria, sabe? Porque o céu é Jesus. Se você não tiver alegria de estar na presença dEle, o que a gente está fazendo aqui? Você tem que ter alegria de andar com Ele cada dia. O reino que virá é para aqueles que acreditam que o reino já chegou. A gente espera o reino que vem, mas o reino já está aqui. Tem alegria em caminhar com Ele todos os dias. Alguém me enviou uma história para zombar com a fé, tentando ridicularizar o céu. E eu li essa história, eu pensei, passo isso para a igreja, mas eu achei uma lição tão tremenda que eu queria compartilhar com vocês. E alguém me mandou diretamente para mim. E nessa história, que é uma alegoria, lógico, uma história imaginária, um esportista famoso, rico, morreu e foi para o céu. É uma alegoria, como eu já disse. E ele estava lá na fila, entrevista de triagem, né? Na entrada, triagem, com Pedro. Não sei porque que Pedro sempre está ali na porta, né? A gente sempre põe Pedro na porta, mas Pedro está ali, a entrevista é com ele. E aí, Pedro olha para ele e reconhece o indivíduo. O cara é famoso, rico, né? Reconhece o indivíduo. E diz, você não é fulano de tal? Aquele cara rico, famoso, bonitão, aquele que vivia cercado com as mulheres mais lindas do planeta, sempre nas baladas, nas festas, todo final de semana, uma vida de orgias, bebida, curtindo todas, sem limites, sem padrões morais. Não é você? Aí ele disse, sim, sou eu. Pedro parou, olhou e pensou um pouco e disse, olha, eu posso até deixar você entrar aí, mas você não vai gostar muito, não. E a pessoa, quando mandou para mim, mandou com o intuito como que dizendo assim, que o céu é boring. Que estar na presença de Deus não vai ser tão legal quanto era a vida que você tinha.
Mas eu fiquei pensando naquilo e eu disse, sabe que é uma verdade profunda aqui? Não nesse sentido, mas noutra direção. Porque se você não aprender a gostar do espiritual aqui, vai ser chato mesmo, irmãos. Se você não aprender a desenvolver uma outra natureza, que você não nasce com ela, você não vai nem querer estar na presença de Deus. E porque todos nós não temos essa natureza naturalmente em nós, somos todos carnais, todos sem exceção. Por isso Jesus diz, tem que morrer para nascer, para que você seja alguém que naturalmente você não é. Porque se você não passar por isso, vai ser boring. E alguns não entrarão, não é porque Deus não quer, é pela inabilidade ou a incapacidade que a pessoa inclusive teria de apreciar o que Deus tem preparado para ela. Só o fato de você estar aqui hoje é um milagre, sabe? E eu sei que alguns podem pensar que para mim talvez seja bem natural, mas para mim, irmãos, ler a Bíblia, orar, vai contra a minha natureza também. E eu tenho que morrer, tenho que nascer todo dia, me humilhar diante de Deus. Vida é preparo para a eternidade. Preparo para a eternidade. Mas tem que ter alegria para estar na presença de Deus. Tem que aprender a andar com Ele aqui, para que você possa andar com Ele por toda a eternidade. E Jesus concluiu dizendo que nessa sua jornada aqui, você pode ter a certeza de que você nunca estará só. Eu estarei com vocês todos os dias. Todos, irmãos. Sem exceção. Olha no calendário. Não tem um dia em que Ele não estava aí ao teu lado. Todos os dias. E você pode trazer a esse Jesus tuas angústias, teus problemas. Conversar com Ele. Fazer dele o teu companheiro. Porque eu sei que às vezes a gente se sente só e a gente quer compartilhar alguma coisa com alguém. E às vezes não pode. Não pode até porque você quer poupar a outra pessoa, é verdade ou não? Eu mesmo não conto tudo para Ângela. Já imaginou se eu falasse tudo para ela? Todas as minhas angústias, problemas, dificuldades do ministério, angústias pessoais, já imaginaram? Eu imagino que ela ia pensar o seguinte, se o pastor está assim, imagina eu, né? Então até ela eu poupo de muita coisa. Mas há alguém, irmãos, que está ao meu lado e que eu posso conversar com ele. Há alguém ao teu lado que você pode conversar com ele todos os dias até que ele volte. Os 4 todos de Deus, irmãos. Toda a autoridade, todas as pessoas, todas as coisas, todos os dias. 4 todos, mas um só Deus. Venha a Ele nessa manhã. Eu quero terminar convidando você, para você vir a Ele. Esse é o único convite que Ele te faz. Venha a Ele. Entrega a Ele a tua vida. Diga a Ele, eu creio, Senhor. Senta no trono da minha vida e toma conta. Porque às vezes eu não sei a direção, não sei o que fazer, me sinto incapaz. Toma conta da minha vida. E Ele vai fazê-lo. Você quer entregar a tua vida a Jesus Cristo nesse momento? Feche os teus olhos, ora comigo, querido Pai. Obrigado, Senhor. Porque nas tuas últimas palavras, antes de subir aos céus, tu guardastes para nós o melhor. E nos destes a convicção de que nessa vida nós temos a tua autoridade sobre a nossa vida, em nossa vida. Obrigado pela missão que tu nos destes. Obrigado, Senhor, pelos ensinos que tu nos destes. E obrigado, acima de tudo, Senhor, o que nos é mais precioso, a tua companhia. Ajude-nos a encontrarmos alegria, em caminharmos contigo, em lermos a tua palavra, em falarmos contigo, em estarmos aqui na igreja louvando o teu nome, Pai, desfrutando desses momentos, para que o céu, quando chegar, possa ser apenas uma continuidade daquilo que já é a nossa vida, uma experiência, uma caminhada contigo. Abençoa todos que aqui estão. A Ti entregamos o nosso coração, a Ti entregamos a nossa vida. Vem estar aqui, Pai, de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém, Senhor.